Olá, meu nome é Edson Alves, você está aqui no meu canal, no programa Que História é Essa? O tema de hoje vai ser Primeira Guerra Mundial, né? E assim, a conjuntura que vai cercar a Primeira Guerra Mundial. A gente tem que pensar o seguinte, né? Por que ocorreu a Primeira Guerra? Quais razões gerais para esse conflito de escala internacional e etc., que vai mudar a história do mundo? Para entender a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e termina em 1918, você tem que voltar no século XIX. Pelo menos ir assim para a segunda metade do século XIX. E lembrar de um período chamado Bela Época. A segunda metade do século XIX na Europa é um momento de muita euforia por conta do desenvolvimento industrial e por conta principalmente da segunda Revolução Industrial. A euforia vivida na Europa, nesse período, se deve muito às inovações tecnológicas, às novidades que estão surgindo. Por exemplo, está surgindo a locomotiva, está surgindo o barco a vapor, o telefone, o telégrafo, o cinema, o gramofone, máquina de fotografar. Então, assim, essas novidades tecnológicas que alteram o cotidiano das pessoas faz com que, assim, se crie um entusiasmo em relação à tecnologia e principalmente em relação ao futuro. Passa a se entender, pelo menos assim, a nobreza, a burguesia, aqueles que podiam usufruir dessas tecnologias, que o avanço técnico sempre vai levar a sociedade para um lugar melhor. Então, assim, durante a segunda metade do século XIX, você tem realmente uma visão muito romântica e principalmente muito otimista sobre o futuro. Aí começa a Primeira Guerra Mundial, com os seus resultados catastróficos. Então, assim, um grande número de mortos, cidades arrasadas, epidemias, crise de abastecimento, fome. Aí a população meio que cai na real. Percebe que a tecnologia também pode ser utilizada para a morte, para a destruição. Então, aquela visão entusiasmada de futuro acaba sendo substituída por uma visão mais pessimista ou mais realista sobre a realidade. Bom, mas de qualquer maneira a gente primeiro tem que caracterizar. Tá? Então a Primeira Guerra Mundial, ela acontece primeiro. Você tem uma multipolaridade econômica na Europa por conta da Revolução Industrial. Lembra? No vídeo anterior sobre a Revolução Industrial, a gente discutiu que a primeira Revolução Industrial começa na Inglaterra. Já a segunda, que acontece no século XIX, vai se espalhando por demais países europeus. Vai para a Alemanha, vai para a Itália, chega a Bélgica, Holanda, alguma coisinha, né, na Rússia, vai para a América do Norte, Estados Unidos, vai para a Ásia, Japão. Percebeu? Multipolaridade econômica a partir de um processo industrial. Tá? E assim, a indústria exige duas coisas básicas, né, essa indústria que se desenvolve: matéria-prima e mercado consumidor. Isso faz a gente linkar com uma outra coisa: imperialismo. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra do imperialismo ou da corrida imperialista. Multipolaridade econômica, países se industrializando, precisando dessa coisa básica que eu falei para vocês, que é a matéria-prima. Sem matéria-prima não tem artigo industrializado. Então o que acontece? Essa Europa industrializada, ela começa em direção à África e à Ásia. Nem todas as potências industriais conseguiram, né, a quantidade de colônias suficientes nesses dois continentes. Para citar principalmente a Alemanha, né, que se industrializa de forma tardia e nesse sentido começa a ficar de olho nas terras, ou melhor, nas colônias da Inglaterra e da França, tanto na África quanto na Ásia. Então, são um dos principais motivos, né, que vão levar à Primeira Guerra Mundial, essa tensão política e diplomática associada a essas potências industriais que querem terras, colônias na África e na Ásia. A outra coisa que leva à Primeira Guerra Mundial vai ser a corrida armamentista. Óbvio, se você é uma potência industrial que está colonizando áreas em outros continentes, você precisa não só ocupar essas áreas, mas garantir a tua posse sobre elas. Aí você vai precisar de armas. Ainda há pouco eu falei para vocês de desenvolvimento industrial e técnico, falando de locomotiva, falando de barco a vapor, de avião, de cinema, de rádio, entre outras coisas, máquina fotográfica. Mas a segunda Revolução Industrial, ela também traz o aprimoramento, né, da indústria bélica. Então, nesse momento está surgindo a metralhadora, né, estão surgindo armas automáticas, lança-chamas, granada, submarino. A própria aviação ela é utilizada para destruição, ela é utilizada para guerra.
armas químicas. Então, assim, a segunda revolução industrial, ela está acompanhada ou está associada ao desenvolvimento bélico, corrida armamentista. Geralmente você pensa muito em corrida armamentista ou associa a palavra corrida armamentista à Guerra Fria. Não está errado não, está correto, mas anteriormente à Guerra Fria, você tem já esse processo de corrida armamentista ligado às potências industriais europeias. Só que não bastava só se armar, era necessário também fazer suas alianças políticas e militares. Aí vai surgindo, antes da eclosão da Primeira Guerra, dois blocos básicos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança é formada pelo Império Austro-Húngaro, formado pela Alemanha e pela Itália. Do outro lado, tinha o bloco da Tríplice Entente, formado pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. E aí é interessante entender nesse choque o seguinte, né? A Tríplice Entente vai ser exatamente formada por países que tinham algum problema com a Alemanha. Por exemplo, a Alemanha vai ter problema com a França porque a unificação da Alemanha foi feita em cima de uma guerra contra a França, a Alemanha derrota a França e toma um território francês, toma territórios franceses, Alsácia-Lorena. O problema entre a Alemanha e Rússia é o seguinte, a Rússia é um país que está localizado no leste europeu e nesse sentido achava que era direito dela dominar os povos e países que estavam ali no leste europeu. Já a Alemanha, junto com o Império Austro-Húngaro, falava do pan-germanismo e desse direito desses países ou populações de origem germana de dominarem territórios. Simplificando, o leste europeu é disputado entre Rússia e Alemanha. Aí qual o problema a princípio da Inglaterra com a Alemanha? A Alemanha tem interesse nos territórios coloniais ingleses e, principalmente, tem a intenção de se tornar a principal potência industrial, econômica e política da Europa, destronando, assim, a própria Inglaterra. Então, os blocos vão se definir exatamente em torno da Alemanha, ou favoráveis ou contra. Tá, a gente entendeu então o contexto. Um contexto capitalista, um contexto imperialista. O que vai levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial? Um atentado, uma ação terrorista, um assassinato. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, um príncipe chamado Franz Ferdinand, nos livros de história, aqui no Brasil, na tradução, Francisco Ferdinando, ele está visitando a Sérvia, junto com a esposa, e um estudante chamado Gavrilo Príncipe sai da multidão e comete ali o atentado, matando o arquiduque austríaco e matando a sua esposa. A princípio deflagrando uma guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Só que, assim, a partir desse atentado, a política de alianças vai ser detonada. Então, a Rússia vem em auxílio à Sérvia. A Alemanha, então, vai vir em auxílio ao Império Austro-Húngaro. E, nesse sentido, exigindo que o czar russo retirasse suas tropas do campo. Por outro lado, a mesma Alemanha também vai exigir que a França declarasse neutralidade em relação ao conflito. Óbvio que a França vai ajudar, vai entrar no conflito ao lado da Rússia. E por fim, como a Alemanha tinha interesse em invadir a França, invadiu o território belga para chegar à França. Comprou uma briga com a Inglaterra, que tinha um acordo de proteção com a Bélgica. Aí a partir disso, meus amigos, a guerra ela se torna internacionalizada, mundializada, inclusive atingindo áreas coloniais. Então, assim, a população das áreas coloniais vai atuar, aí eu estou falando de população africana, população asiática, vai atuar no conflito como soldados. Inclusive o Brasil também vai participar da Primeira Guerra Mundial. Se fala muito em participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e se esquece que a gente atuou também com um corpo de médicos e a própria Marinha na Primeira Guerra Mundial. Um navio nosso, navio, se não me engano, chamado Paraná, ele vai ser torpedeado, navio que transportava café para a Europa, vai ser torpedeado por submarinos da Alemanha. Isso faz com que o Brasil participe da guerra, declarando guerra à Tríplice Aliança. Outra coisa característica da Primeira Guerra Mundial está associada às suas fases. A primeira fase da guerra é chamada de fase de movimentação, onde as tropas elas vão ocupando os territórios ali dos países envolvidos. A segunda fase ela é chamada, e ela vai se desenvolver a partir de 1915, ela é chamada de Guerra de Trincheiras. Então, assim, as tropas elas não conseguem mais se movimentar sobre o campo. Então, aquela imagem clássica de filmes que você vê, aquele arame farpado enrolado, aquelas histórias de madeira e aquelas trincheiras para garantir exatamente, primeiro,
né, a ocupação do território, garantir ali a posição. Segundo, e mais importante até, garantir a sobrevivência do soldado. A Primeira Guerra ela é diferente de qualquer outra guerra que tinha sido, né, desenvolvida na Europa até então. As guerras do século XIX eram guerras muito mais corpo a corpo, dependendo da habilidade do combatente, etc. Já a Primeira Guerra Mundial, em função da existência de artilharia pesada, né, ela não depende tanto do combate corpo a corpo, da existência da metralhadora ou até de armas químicas, gases. Então, uma das formas de garantir a sobrevivência, né, do soldado em função desses bombardeios da artilharia pesada era cavar valas cada vez mais profundas para servir de abrigo. Com o passar do tempo, as trincheiras foram se sofisticando tanto que elas passaram até também a compor hospitais de campanha, paióis, depósitos, QGs. Então não era só mais uma forma do cara se proteger ali naquela vala rasa, não. Você cria um complexo de túneis que vai nesse sentido servir para paiol, para dispensa, para QG, para dormitório, inclusive, né? Bom, outra característica da Primeira Guerra Mundial, além dessa questão toda tecnológica, vai ser a transferência do eixo político para os Estados Unidos, para a América do Norte. Nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial acaba se tornando um grande erro político-diplomático, porque a partir do momento em que essas nações, as principais nações da Europa, se envolvem num conflito, elas vão se enfraquecendo economicamente e, nesse sentido, também se enfraquecendo politicamente. E o eixo econômico vai indo em direção aos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra em 1917, no mesmo ano em que a União Soviética, não existia a União Soviética ainda, no mesmo ano em que a Rússia sai do conflito, né, por conta exatamente da Revolução Russa e depois do estabelecimento do regime socialista lá. Mas por que os Estados Unidos vão entrar na guerra? Por dois motivos básicos. O primeiro motivo é que um navio, né, que estava fazendo cruzeiro no Atlântico, né, um navio americano, foi torpedeado, né, por um submarino alemão. Isso já dá um motivo para a guerra, para a declaração. O outro motivo é uma tentativa de ação conjunta entre a Alemanha e México, né, a Alemanha incentivando o México a invadir territórios norte-americanos. Então isso acaba gerando a declaração de guerra e os Estados Unidos entram na guerra em 1917, ou seja, isso acaba beneficiando os Estados Unidos porque o governo norte-americano manda suas tropas no momento em que o próprio europeu, Estado, soldado, população, está cansada da guerra. E assim, muita gente já morreu até aí, em 1917. Então os Estados Unidos entram na guerra, não vão ter seu território atacado e acabam contribuindo para o final da guerra. Como o esforço americano acaba sendo muito importante para a conclusão, para o desfecho do conflito, o eixo político vai mudando para a América do Norte e principalmente o eixo econômico. Só para vocês terem uma noção, antes do começo da guerra, os Estados Unidos deviam 3 bilhões de dólares à Europa. Quando o conflito terminou, a Europa devia 11 bilhões de dólares ao governo americano. Então a Primeira Guerra ela é importante no sentido simbólico, né, por conta disso. Muda o eixo político, muda o eixo econômico, realmente dá início, né, aí no sentido simbólico, ao século XX, né, porque a Belle Époque, a Bela Época, aquele período de entusiasmo, acaba e dá lugar a uma sociedade muito mais amarga, muito mais realista e muito mais pé no chão em função dos horrores provocados pela guerra. Num total aí, os livros contam que foram mais de 22 milhões de mortos em função do conflito. E com um detalhe importante, né? A Primeira Guerra, ela atinge muito a população civil também, né? Não é uma guerra que é só travada no campo de batalha, onde quem vai morrer vai ser o soldado. Mas a população sofre com desabastecimento, inflação, fome. Outra coisa importante em relação à Primeira Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes, ou seja, aí já é o pós-guerra. Quando a Alemanha ela promove o pedido de rendição, a trégua, quando ela declara o final da guerra, no ano seguinte, em 1919, ela é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes vai determinar? Que a Alemanha perderia suas áreas coloniais, que a Alemanha deveria se desmilitarizar e que a Alemanha não poderia mais fabricar armas. E que, além disso, a Alemanha tinha que pagar uma pesada indenização de guerra.
A dívida externa da Alemanha, então, vai lá na estratosfera. Outra coisa que vai acontecer na Alemanha que vai ser prejudicial a ela, no sentido político, a monarquia, ela dá lugar a uma república. Por que é importante para concurso entender o Tratado de Versalhes? Porque as consequências desse tratado é que vão gerar, né, assim, a semente chamada nazismo. Por que na década de 20 e 30 você vai ter um partido político com as características do nazismo na Alemanha? Exatamente porque assim, o final da guerra provoca inflação na Alemanha, desemprego, pouca estabilidade política, falta de esperança. Então, o partido nazista ele surge com um discurso nacionalista, autoritário, que convence a maior parte da população que a solução é um Estado forte, preocupado com os interesses nacionais. Bom, uma outra coisa, a última coisa em relação à Primeira Guerra, que você tem que saber para qualquer prova, é sobre a questão geopolítica. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a configuração do mapa europeu ele vai se alterar. Novos estados vão surgir. Estados como a Hungria, porque o Império Austro-Húngaro é desfeito, Polônia, né, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia, entre outros países. Lembrando também, né, o Império Otomano vai ser desfeito. Então, a configuração do mapa europeu e até de áreas do Oriente vão ser alterados por conta do final da Primeira Guerra Mundial. Bom, meu nome é Edson Alves, espero que essa aula tenha te ajudado. Espero não, sei que ela te ajudou. Te encontro aqui outras vezes no meu canal, sempre com a camisa do Batman, ou quase sempre. Né? E aí, dá a curtida, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Pô, te agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.